Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, como vai? Eu sou a jornalista Juliana Bontorin, a gente está junto aí ao longo desses dias, falando com diversos painelistas, diversos temas, e hoje a gente tem a honra de convidar duas pessoas muito especiais, que primeiro eu vou dar uma boa tarde, depois eu vou falar um pouquinho de cada um, e trazer a sua temática para cá, né, porque é muito importante que a gente tenha isso de uma forma muito dinâmica, da gente conversar, e óbvio que nós estamos falando de 5 P's. Paz, pessoas, prosperidade, planeta e parcerias, e nessa base aqui que nós vamos ter nessa conversa, será paz. O Festival Conhecendo os ODS é algo incrível, a gente tem falado sobre isso, e precisamos conhecer para que a gente dinamize mais ainda, para que a gente popularize e torne isso uma realidade para os nossos dias. Então eu quero dar as boas-vindas primeiro para ele, que é fundador e CEO da ShareNest, que é o Youssef Sigol. Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado pela participação, motivado aqui em poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre o P de paz, né, que acho que é um tópico bastante complexo e envolve, acho que, na minha perspectiva, vários outros ODS para que o P seja solucionado. Então, acho que vamos ter uma conversa aí bem interessante e espero poder agregar valor. Maravilha, seja bem-vindo. Você está falando de qual cidade, país? Deixa eu me localizar, porque a gente tem cada pessoa de um lugar, isso que é a beleza do online, né? Claro, estou em Miami, então estou aqui já morando nos Estados Unidos fazem quase 17 anos, nossa empresa já tem 4 anos aqui, com o foco em criar líderes conscientes para o mercado de trabalho, e principalmente em comunidades em desenvolvimento, onde a educação acaba sendo uma segunda opção para muitos desses jovens, e nosso conceito é que através da conscientização das ODS nas escolas e de ajudar o aluno a encontrar a paixão dele, ele vai querer ficar na escola e com isso ser um líder consciente que vai entrar no mercado de trabalho ou criar sua própria empresa, ou criar projetos na sua comunidade que de alguma maneira possam trazer as ODS e o bem maior para esse local e eventualmente para o mundo. Que bacana. Só da gente falar de crianças aqui, a gente já fica feliz, né? Que é o futuro, realmente. A gente fala sobre o presente, mas é de olho, com certeza, no futuro. E também recebo o cofundador e presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, Hugo Bethlen. Seja bem-vindo. Olá, Juliana. Youssef, é um prazer estar com vocês nesse bate-papo sobre exatamente o que o Youssef trouxe, ou seja, um dos 5 P's, e o que nós vamos focar hoje é o P da paz. Aliás, sem paz não existem negócios. Sem negócios, a gente não pode falar de liderança consciente. E nós precisamos de todos esses princípios. O Instituto Capitalismo Consciente existe no Brasil desde 2013 para transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no país para diminuir as desigualdades por meio da multiplicação de pilares que levam a uma gestão mais ética, mais humana e mais sustentável. Perfeito. E você, Hugo, está falando de onde? Eu estou falando de São Paulo, Brasil. Ótimo, gente. Então, aqui nosso painel um pouquinho apresentado, porque agora eu vou fazer a apresentação um pouco mais extensa para que vocês saibam. O assunto, ele demanda aqui um bate-papo super interessante e vocês já se preparem para que a gente esteja junto. Vou começar pelo STEP, quem eu comecei aqui falando. Autodidata, com especialização em finanças, educação, liderança e organizações sem fins lucrativos em gestão de negócios, desenvolvimento de negócios, relações públicas e inovação. E o CEF teve passagem por organizações internacionais de renome no mundo financeiro, no mundo da educação também, focado na questão de esportes de ponta,
e trazendo toda uma questão também de engenharia pela Purdue, com MBA em Finanças e Negócios Internacionais. Campeão nacional de tênis, olha que legal, ampliando, a gente tem uma realidade bem ampliada aqui dele. E certificação em Harvard Station, em sustentabilidade e inovação, atualmente envolvido ativamente em várias organizações sem fins lucrativos em Miami, trazendo aquela realidade que ele já passou para a gente e a gente vai conhecer um pouco mais. Fala muito sobre a questão do voluntariado que nós temos aqui, e nós vamos entender um pouquinho mais também dessa empresa, que é a ShareNest, que é uma plataforma e um local onde todo ser humano tem a oportunidade de desenvolver e doar seu tempo. Essa é uma pequena apresentação, é extensa que nós temos, mas daí a gente vai ao longo do nosso bate-papo trazendo toda essa questão. Já o Hugo Bettler, quem eu falei para vocês, cofundador e presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, ele é Chief Purpose Partner da Bravos GRC, é isso, depois a gente vai falar dessa parte, conselheiro de empresas e ONGs, 40 mais de vivência com C-Level, empresas de varejo, diversas aqui, formado em administração e contabilidade, especializações em gestão, traz toda uma parte eleito executivo financeiro do ano em 1991, que legal, olha que história bacana, e autor do livro A Estratégia do Varejo, sob a ótica do capitalismo consciente. Feitas as devidas apresentações pequenas também, porque a gente tem uma extensão muito grande aqui, o que eu gostaria? Eu vou começar aqui pelo Hugo, que eu acabei de fazer a apresentação. Hugo, me dá um panorama atual de tudo isso que você já vivenciou, enquanto capitalismo consciente, quanto leis do consumo, um pouco da sua vivência primeiro, para que depois a gente dê andamento da nossa temática, por gentileza. Bom, quando a gente fala de 40 a mais, quer dizer que são mais de 40 anos vivendo o mundo do varejo. O mundo do varejo é um mundo inebriante, é um mundo fantástico, é um mundo de prestação de serviços e de cuidado das pessoas, onde, no meu caso, eu trabalhei notoriamente em varejo alimentar, então num papel fundamental de levar o acesso às pessoas em comidas, bebidas e serviços. Então isso era fundamental, higiene, limpeza, material, etc. Então toda essa questão muito voltada ao servir. Ao longo da minha carreira, claro que eu não nasci, principalmente sendo como é que a gente chama, da geração baby boomer, né? Não nasci um executivo consciente. Eu nasci um executivo sangue nos olhos, faca no dente, né? Mata um concorrente por dia para ganhar market share, né? E capturar a concorrência. E isto foi me incomodando e foi mudando, até que efetivamente, como vice-presidente do Grupo Pão de Açúcar, a gente teve a oportunidade de conhecer, né, o professor Raj Sisodia, depois o empreendedor John Mack, né, CEO e cofundador do Whole Foods Market, que juntos, em 2008, nos Estados Unidos, constituíram o chamado capitalismo consciente. E de lá, trouxemos para o Brasil, tivemos interações, levamos depois executivos para lá, inclusive a Bíblia Diniz foi fazer uma palestra em Boston sobre o seu livro, né, Caminhos e Escolhas, na época, e a gente falou muito desse processo, como evoluir como empresa, entender que o capitalismo precisa seguir, primeiro, orientado para todas as partes interessadas, ou em inglês, para todos os stakeholders, que aquele modelo do capitalismo único para shareholder, né, pregado principalmente nos anos 70, e no qual eu fui formado, que era a única responsabilidade social da empresa é a maximização do lucro do acionista, mas sem dizer que isso não poderia ser feito às custas da dor, da miséria e do sofrimento dos demais stakeholders, o que nesses últimos 50 anos foi feito, principalmente abusando e usando, né, da mão de obra, abusando e usando do mercado, abusando e usando dos fornecedores. Esta situação é insustentável e ela não poderá evoluir, principalmente numa agenda que olha para as ODS, né, de 2030. Então, para podermos falar de ODS, precisamos falar de capitalismo para stakeholder, precisamos falar de ESG e precisamos falar de 4 pilares fundamentais. Esta empresa precisa ter um propósito maior, que é por que ela existe, responder esta questão para a sociedade,
tratar todos esses stakeholders de forma equânime. Então, este resultado, lucro, continua sendo fundamental, mas consequência do alinhamento de todos os stakeholders ao propósito, ter uma cultura e valores que garantam a sua perpetuidade além da existência dos seus fundadores, e principalmente ter um líder ou uma líder consciente que cuidem das pessoas para que juntos possamos cuidar do planeta. Perfeito. E isso, ao longo você, nessa área, 91, melhor empresário. Mas há quanto tempo nessa área, Hugo? Olha, eu sempre, depois que passei essa fase muito hard, eu comecei a me apaixonar pela área de sustentabilidade. Então, desde 92, um ano depois, sai a conceituação pelo John Eccleston do Triple Bottom Line, né? Quer dizer, os 3 P's, People, Planet and Profit. Ao longo desse processo, que a gente vê que com a evolução do próprio ESG, que não é novo, hein? Nós temos que voltar a 2005, quando o Kofi Annan, então, convoca, né, bancos e empresas para um evento chamado Who Care Wins, quer dizer, quem se importa vence, para que a gente possa juntar as 3 questões. Possa juntar as questões ambientais, que já vinham na história do Triple Bottom Line, mas o Triple Bottom Line, quando fala de people, já estava falando social, e quando se fala de cuidar dos 3, precisamos efetivamente trazer a governança como o princípio fundamental. Tanto é que nós, toda hora, estamos dizendo que ESG deveria ser GSE. Ou seja, se não começar por uma governança estruturada, as ações no ecoambiental e no social poderão, e muitas vezes, serem de fachada e não levar a lugar nenhum. Então, é importante que esses princípios tenham sido adotados e evoluídos. Então, em 2001, eu cheguei no Grupo Pão de Açúcar, eu já trabalhava com sustentabilidade, passei a ser, além dos meus cargos operacionais, o responsável por esse pilar, inclusive pelo Comitê de Sustentabilidade. Tive esse envolvimento com a ONU e com o Pacto Global. O Grupo Pão de Açúcar foi um dos primeiros signatários brasileiros do Pacto Global da ONU. Desenvolvemos uma série de frentes de sustentabilidade, o programa de reciclagem do Pão de Açúcar, programa de energia limpa, lojas verdes, os programas sociais, o equilíbrio, o cartão mamãe, para poder ajudar as mães, né, entre os 6 meses de idade e os 6 anos, né, de idade dos seus filhos. Então, uma série de ações, muitas ações sociais, mas cuidando sempre dessa questão de equidade, ou seja, cuidando principalmente de 2 fatores, de 2 ODS, que são absolutamente catalíticos, né, ao longo de todos. O 5, que é a igualdade de gênero, sem ele a gente não vai a lugar nenhum, e o 10, que é a diminuição das desigualdades, que sem ele também a gente não vai a lugar algum. Então, esses foram os grandes envolvimentos que eu tive. Como você disse, eu fui eleito executivo financeiro do ano em 91, fui CFO até essa data, né, de 86 até 92, na verdade, e depois disso fui para o mundo operacional, ou seja, cuidar de cliente, cuidar de fornecedor e cuidar de colaborador nas operações de varejo. E a bagagem financeira é importante para a gente ter noção de que o social só funciona se nós tivermos também responsabilidade financeira. Perfeito. Até foi interessante quando você falou de 92, a Eco 92 abordou ainda mais as mudanças climáticas, questão de diversidade, do desmatamento das florestas, né? Acho que isso ficou muito forte em várias pessoas e a gente vai acabar trazendo sobre isso. Agora, Youssef, me fala uma coisa, pela sua base aqui, você já está numa amplitude Brasil e fora do Brasil também, né, com a moradia em Miami, como você tem falado, e uma atuação vertente para as crianças aí no local e tudo mais. Me conta um pouco dessa vivência de também um pouco de pluralidade aqui que você tem desde a área esportiva
também ao mundo financeiro, como isso trouxe para você essa realidade da sustentabilidade, do ISD, dessa questão que nós temos favorecendo também os ODS. Claro, legal. Então, um pouquinho, acho que para isso vale contar também um pouquinho da minha história, e porque está muito linkado com um pouco que o Hugo mencionou, né, encontrar propósito maior, né? Então, eu saí do Brasil quando eu tinha 17 anos, consegui uma bolsa para jogar tênis aqui nos Estados Unidos, acabei fazendo faculdade de engenharia em uma das melhores faculdades do país, na Purdue, acabei depois fazendo um MBA em Finanças e Administração Internacional, onde estava aí, de novo, o meu foco naquele momento na minha vida era, sendo super transparente, ganhar muito dinheiro, era festa, era a vibe de Miami, né, que a gente gosta de falar. E aí fui trabalhar em banco, então fiz estágios no Merrill Lynch, depois numa boutique firm, e vi que o mundo não era muito isso, sabe? Precisava, eu internamente não estava contente com a minha realidade, apesar de financeiramente estava indo muito bem e tudo mais, acabei querendo focar um pouco mais no lado humano. Foi então onde eu entrei como numa escola, onde eu fui crescendo nessa escola, virei diretor de Relações Internacionais e de Business Development. E nesse processo, até mesmo trabalhando com educação, meu foco era high performance. Nosso foco era preparar jovens para entrarem na universidade, e o que trazia para a gente resultado era esse cara ser um bom atleta e ser um excelente aluno, e esse era o nosso benchmark para avaliar se a empresa estava tendo resultado ou não. Pega o garoto de outros países do mundo e coloca esse garoto na nossa plataforma, que vai preparar esse jovem para ser o melhor, como se diz, jovem no esporte ou na carreira que ele está querendo seguir. E por mais que a gente foi muito bem sucedido, trouxemos uma academia de futebol para lançar e outras perspectivas, uma coisa que eu aprendi muito naquele processo é que muitos dos jovens estavam perdendo um pouco de si mesmos nessa busca incessante de resultado, e aí a falta de sensibilidade, da preocupação ao próximo e tudo mais, acabaram não necessariamente sendo uma coisa presente, e você via muito desses jovens acabando fazendo tradicional, né, de graduação. Eu vou fazer business, eu vou fazer, sabe, o bread normalmente famílias mais ricas, né, que são, eu vou seguir o que meu pai está fazendo, eu vou abrir uma empresa que é para ganhar muito dinheiro, e não tinha muito propósito atrás. E eu, pessoalmente, também não estava, um processo que eu estava começando a ganhar ainda mais dinheiro, e falei, cara, eu preciso mudar. Passei por um processo super difícil até mesmo de depressão e tudo mais, e meio que larguei tudo que eu tinha naquele momento, peguei toda a grana e falei, cara, eu vou voluntariar numa ONG para realmente passar 8 meses da minha vida servindo o próximo. Vamos ver o que existe aí, né? Aí acabei vindo para uma ONG aqui em Miami, chama Centro de Cabala, foi aí onde eu comecei a me envolver na comunidade, sabe, basicamente compartilhar mais, ajudar o próximo. E esse estudo fala muito, né? O estudo da Cabala fala muito sobre o poder da consciência, né? Que tudo que toda ação que eu vou tomar na minha vida, eu preciso pensar antes. Você tem 2 opções de pensamento. Você vai pensar ou só para você mesmo, ou você vai pensar, como o Hugo mencionou, também nos seus stakeholders, também no próximo. E foi aí que eu comecei um estudo, isso fazem mais de 6 anos atrás, e nesse processo também eu fiz um programa em Harvard Extension de sustentabilidade e inovação, que abriu a minha perspectiva do que o mundo, né, das corporações estava começando a fazer em relação a ajudar o próximo, ajudar os stakeholders e tudo mais. Eu falei, como é que eu posso então criar um mundo onde existem mais pessoas fazendo bem, onde existem mais pessoas criando organizações, como o Hugo mencionou, no Triple P, que está pensando em lucro. Sim, o lucro é importante, certo? Porque a gente vive num ecossistema que a economia funciona através disso. Você não tem lucro, a sua empresa também não vai conseguir gerar valor, certo? Mas que pense também muito em planeta e pessoas. E nesse desbravar, o que ficou para mim muito forte foi a pessoa. Foi que os negócios basicamente funcionam porque são pessoas atrás. Certo? E são pessoas que estão pensando, são pessoas que estão tomando decisões ou de ego ou de agregar valor. E quando eu fui fazer esse mais a fundo nas pesquisas, eu vi que os números de quanto que as pessoas ajudavam o próximo, quanto as pessoas compartilhavam realmente altruisticamente e criando projetos, era muito pequeno ao redor do mundo. E foi o que eu falei, cara, preciso criar algo, né, que de alguma maneira vai facilitar que as pessoas façam mais contribuição,
né, que as pessoas que queiram contribuir tenham uma comunidade onde elas possam se encontrar e fazer o bem, e do outro lado, possa haver uma conscientização da importância do fazer o bem para si mesmo, né, porque muita gente acaba vendo que ajudar o próximo eu estou fazendo um favor, né, eu é meio que, até mesmo no Brasil, ou alguns outros lugares ao redor do mundo, é meio para status, né, eu ponho meu nome lá na parede e tudo mais, e não numa forma que eles não acabam percebendo que, não, quando eu ajudo o próximo, eu me sinto melhor. E se você vê, na verdade, o ser humano como um todo, e nos grandes desastres que acontecem ao redor do mundo, nas guerras e tudo mais, o ser humano tem intrinsecamente dentro de si essa questão de querer ajudar. Agora, a minha grande dúvida naquela minha estudo inicial foi por que isso não acontece de uma forma constante, né? De uma forma objetiva. E foi aí que eu falei, puta, eu acho que o meu foco, então, na empresa vai ser construir, né, preparar mais jovens que estejam com essa pegada de querer entrar no mercado de trabalho, criar sua própria empresa com um mindset que é não só lucro, resultado e tudo mais, mas que é também pensando, ok, eu não quero tomar decisões só de ego, só para mim ou só para a empresa, eu quero olhar o todo e tomar decisões mais macros que, na verdade, no futuro, pensando também, falando um pouco sobre sustentabilidade, vão trazer benefícios para a própria empresa, né? Que é o que eu falei no começo, ou seja, o ajudar o próximo não é só bom para o próximo, é bom para você também, né? E eu acho que foi aí onde a gente começou a criar relações com parceiros, chegamos a ter aí mais de 10 mil atividades rastreadas na plataforma, criamos assim, parcerias com universidades ao redor do mundo, com escolas, e chegamos aí, então, a um programa que hoje tem 2 pilares bastante interessantes, né? Então, o primeiro é, um lado, trabalhar nesse aluno do mindset, né? O mindset dele entender a importância, né, de ajudar o próximo na qualquer coisa que ele está fazendo na vida dele, seja ajudar o próximo em casa, seja ajudar o próximo na comunidade, seja o próximo na escola, seja ajudar o próximo no meu trabalho. O outro lado, a importância dele trabalhar internamente ele mesmo, porque muitas das nossas decisões egoístas acabam sendo porque algo interno que a gente não está, sabe, em paz com, né? E o outro pilar é como que eu, profissionalmente, né, como é que eu posso agregar mais valor no mundo? Qual que é a minha paixão e como que essa paixão realmente pode trazer valor na ponta para a sociedade? E esse é um dos pilares. E o outro pilar, para a gente, que é muito importante, é o pilar de empreendedorismo, que é o pilar na verdade, a gente chama de técnicas de vida ou técnicas empreendedoras, que é toda a área, tudo que você está lidando na sua vida, você vai ter sempre uma oportunidade, um problema, algo a solucionar, você tem que chegar nessa solução, validar que essa solução realmente funciona, ou pivotar isso e escalar. E a gente acredita que um jovem que tenha essas 2 perspectivas, ele é um cara que ele vai conseguir agregar valor à sociedade em vários âmbitos, começando de casa até o mundo, de uma maneira super objetiva e vai poder, como é que se diz, ser um cara que vai realmente fazer a diferença. Então, aí foi nisso que a gente focou, basicamente, agora nesse projeto. Estamos trazendo esse projeto agora para diferentes partes do mundo. Estamos agora conversando com um grupo em Honduras que potencialmente pode levar o projeto para 18 mil crianças nesse primeiro ano, até 250 mil crianças em 5 anos. Estamos agora com um potencial parceiro agora na Índia, que a gente já está em 750 escolas, com 350 mil alunos que a gente está querendo trazer o nosso programa. Então, agora a gente está conseguindo... Aqui existe uma necessidade na sociedade, né, de reinventar um pouco esse conceito de educação, sabe, de criar coisas inovadoras e tudo mais, e eu acho que essa juventude está meio que pedindo muito isso, né, pedindo mais propósito, pedindo mais, como se diz, coisas novas em como que eu posso viver minha vida, não só pelo dinheiro. Então, acho que isso tem uma abertura gigante aí para a gente poder, como é que se diz, evoluir nisso e realmente plantar sementes hoje que no futuro vão criarem líderes diferentes no mundo. Eu queria até seguir daí, viu? Porque é tão provocativo, se você me permitir. Claro, ótimo. Historicamente, os últimos 50 anos, desde que foi cunhada essa máxima de que a única razão social, o único propósito
social de uma empresa é maximizar o lucro do acionista, indiscutivelmente a prosperidade aumentou dramaticamente. E a violência física, que aliás é o que trata, inclusive, a nossa ODS 16 e a questão da paz, diminuiu no mundo como um todo, né? Temos pontualmente no Brasil alguma violência urbana, tudo mais, mas em termos gerais, principalmente depois das grandes guerras, né, a coisa diminuiu bastante. Mas é impressionante como o sofrimento psicológico, social e ecológico aumentou dramaticamente. Quando a gente vê esse trabalho do Youssef com os jovens, né, se para nós dois foi um momento de clique, e mesmo chegando perto, talvez, de um burnout ou de uma depressão, isso está cada vez mais comum hoje, e esses jovens precisam achar, até porque a minha geração, que é baby boomer, e a do Youssef, que eu imagino que é Y, certo? Deve estar numa questão de menos propósito do que millennials e Z estão vindo, né? Eles vêm com essa questão, então uma ansiedade brutal. O que acontece é que dentro de um ponto que ele falou do nosso papel, e aí disse assim, mas eu não sei qual é o meu propósito na vida, eu gosto sempre de usar uma fala do Dalai Lama que diz, nosso principal propósito na vida é ajudar os outros. Mas se não pudermos ajudá-los, pelo menos não façamos mal. E aí entra uma questão do papel das empresas. O papel das empresas tem que ser conscientemente escolher o lado da cura. Se você conscientemente não escolher o seu propósito de empresa, o lado da cura, você inconscientemente, mas acabará sendo de uma forma ativa, estará escolhendo o lado da dor, de causar dor. Então, uma das grandes discussões que nós estamos tendo no capitalismo consciente nos Estados Unidos também, mas principalmente até no Brasil, porque a terminologia aqui no Brasil é mais direta. Todas as empresas que abrem um negócio têm um contrato social. E esse contrato social tem uma razão social. E a grande questão é, se você acredita que esse contrato social e esta razão social é apenas com os seus sócios, você não sabe o que você está fazendo. Você não tem o direito de exercer a sua atividade. Porque o seu contrato social e a sua razão social é para com a sociedade como um todo. E como sociedade, nós temos que nos preocupar com o meio ambiente. Quando diz assim, mas isso não é problema meu. Eu vou só lembrar que 3 coisas fundamentais garantem que nós estamos nessa live aqui. Água potável, ar respirável e comida saudável. E essas 3 coisas vêm da onde? Vêm da natureza. Então, nós precisamos dessa preservação. E existe uma questão fundamental que tem um livro muito interessante que a diretora da escola, né, da Business London School, que foi vice-presidente mundial do banco, foi vice-presidente do Banco Mundial, a Minouche Shafik, escreve em seu livro, que em português o título é Cuidar um dos Outros, um novo contrato social, que nós precisamos de um novo paradigma, porque as mudanças tecnológicas e demográficas profundas têm desafiado as nossas estruturas antigas. A crise climática, a pandemia mundial, a guerra da Ucrânia, né, e suas consequências econômicas inevitáveis revelam até que ponto o nosso contrato social, que muito poucos veem realmente qual é o seu papel, não está mais funcionando. Então, esse é um chamado fundamental, porque quando a iniciativa privada trabalha para entregar valor à sociedade e ao meio ambiente, isso volta em resultado para o negócio e para a marca. Hugo, nessa percepção que vocês dois trazem aqui, a gente fala muito da nova visão, ou vamos colocar como isso que ele já vem, né? Ele já está um pouco intrínseco também aos jovens e às crianças. Mas isso é muito futuro, ou isso é um passo agora? Porque, por exemplo, quando nós falamos de ODS 16, muito da questão sobre a paz,
uma das coisas que fala assim, alguma das metas é fornecer até 2030 identidade legal para todos, promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável e fortalecer a ampliação e participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global, como a ONU, por exemplo. É algo tão abrangente que, com certeza, para isso chegar na percepção do jovem, ainda da criança, há um grande caminho ainda pela frente. Isso faz parte muito da nossa realidade, eu acho que das pessoas de 30, 40 anos e tudo mais. Como trabalhar com isso? Eu vou primeiro, como você acabou de falar, eu passo primeiro para o Youssef e a gente volta, tá? Vamos nessa ordem. Youssef, como que você vislumbra essa questão quando a gente fala exatamente do ODS 16 como uma questão da paz, por exemplo? Eu sou bastante objetivo quando a gente fala sobre paz. Para mim, eu sempre volto para o ser humano, né? Porque eu acho que todas a governança, as decisões do que a gente vai construir, o que a gente vai fazer, ao final das contas, estão sendo tomadas por pessoas, certo? Então, se você não trabalhar a consciência dessa pessoa para ela começar a ter um paradigma, uma perspectiva diferente do porquê ela quer viver, o que ela quer fazer, como se diz, qual que é o legado que ela quer deixar para a humanidade, é quase impossível você ficar só tentando trabalhar nos problemas que já existem, né? Por isso você vê, seja, no mundo, né, eu acho que a polaridade que existe hoje é incrível, né? Você tem muitas pessoas com perspectivas completamente diferentes. E para mim, o que é a paz? A paz não é todo mundo pensando igual. A paz é tendo pessoas pensando diferente, com perspectivas diferentes, sabe, discutindo e debatendo, porém para um bem maior, certo? Para o melhor e chegando a essa convergência de ideias que vai criar o melhor, como o Hugo mencionou, para a sociedade. E eu acho que essa aceitação, né, do outro e tudo mais só vem com um trabalho de conscientização do indivíduo, entendeu? Então eu acho que eu foco muito nessa tecla, porque para mim é quase impossível você falar de paz sem trabalhar no ser humano. Certo? Se você vê a história do mundo, a gente continua tendo guerras, e guerras, e guerras. Se você, sabe, você tem ciclos, talvez, de melhoras e piores, mas a história da humanidade vai ter sempre esses altos e baixos, na minha perspectiva. Por quê? Porque eu acho que a gente está, muito das políticas, como se diz, de país e tudo mais, vem muito focando no vamos apagar o fogo, né? Em vez de, não, vamos trabalhar na causa, né? Vamos preparar pessoas a tomarem decisões que não sejam só para os 4 termos, né, que eu tenho aqui no meu mandato e ganhar a minha eleição no próximo ano, mas que sejam para o melhor para o país. E pronto. Então, governanças que estão pensando também no long term e não só no meu eu agora, e meu benefício e quanto eu posso ganhar. E sabe, acho que o P também fala bastante um pouco sobre corrupção, né? E se você vê à tona nesses últimos anos, corrupção vem brotando de uma maneira, ou seja, incrível ao redor de todo mundo, né? E eu acho que, se você viu essas últimas eleições, para mim, bastante interessantes, é que vários políticos que estavam antes acabaram voltando, né? E uma perspectiva que eu vejo é que, pô, de alguma maneira, eles estão vendo como uma segunda chance de talvez meio que trabalharem de uma forma diferente, sabe? E a polaridade gigante, ou seja, nos Estados Unidos, em Israel, você vê no Brasil, eleições, sabe, assim, pequenos votos diferentes mudando. Por quê? Porque eu acho que o mundo agora só vai sobreviver, o líder vai ter que entender que eu preciso ser consciente, eu preciso entender a outra oportunidade de criar algo para o bem maior, porque senão vai ter guerra civil, vai ter mais, sabe, caos e vai ter tudo isso acontecendo. Então, eu acho que, de novo, o meu foco no P é trabalho em pessoas. Perfeito. E agora você, Hugo, qual a sua percepção também nessa questão? Eu gostei muito do posicionamento do Youssef, e ratificando o seguinte: por acaso, Youssef, pena que você está nos Estados Unidos, então eu já te convidaria para um evento que nós vamos promover aqui dia 29 à noite, presencial desta vez, sobre cabala e consciência. Porque não tem como não falar de elevação da consciência sem passar pelos pilares do cabala. Então, acho que tem muito
haver muita aproximação disso. Tanto é, Juliana, que nós trabalhamos fortemente no capitalismo consciente pela ODS 0. Existem 17 ODS, mas a gente trabalha por uma ODS chamada ODS número 0. O que é a ODS 0? Não é a falta de ações de ESG, não é a falta de ações efetivamente para acabar com a pobreza, promover prosperidade, bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças. É o ponto principal que o Youssef colocou, é a falta de consciência das lideranças. É isso que faz com que a gente já esteja no 7º ano, certo, de vivência das ODS e não tenha feito quase nada. A gente tem muito para fazer. Mas, de novo, quando a gente fala de ganância, quando a gente fala de acumulação infinita, quando fala do modelo econômico, quando o Youssef fala, pô, o cara precisa sentar na cadeira e saber que não são 4 anos só pela frente, imagine um CEO que senta na cadeira e fala assim, deixa eu tirar o máximo para mim, porque eu não sei se o próximo trimestre eu estou vivo, estou sentado nessa cadeira. Isto é profundamente negativo e desafiador. A chamada tirania do trimestre, criada pelo mercado financeiro, tá, levou a uma situação dessa. Aí nos Estados Unidos, Youssef, que sempre a vida, desde que você chegou, provavelmente acompanhou isso, a vida do americano médio sempre foi criar patrimônio por meio de compra de ações para poupar, né? A média da carteira de posse de ações, nos últimos 20 anos, caiu de 8 anos para 8 meses. Então, a gente deixou de ser investidor para passar a ser especulador. Deixa eu aproveitar ao máximo, deixa eu tirar. E o que é importante a gente entender? Os ODS existem como consequência das nossas escolhas do passado. E elas estão focadas num paradigma que é escassez versus egocentrismo. Ou seja, o mais legal era ser egocêntrico e lutar para que a escassez fosse uma briga e eu tivesse o domínio da fartura. E a fartura não era distribuída. Mas isso vai de absolutamente contra as leis da natureza, que se fundamentam claramente na cooperação. Por isso, quando a gente vê a organicidade da vida, ela nunca pode ser individualista. Você nunca viu abelhas brigando por poder. Tá? E elas constroem naquela forma completamente organizada o mel e fazem a polinização, ou as formigas. Quer dizer, a questão é, nós temos que conseguir mudar, e a paz é um ponto fundamental disso, a gente precisa ter paz nas relações, sair do modelo competitivo, onde só eu ganho, o conceito é soma zero, tá? Que não pode continuar mais, para um modelo cooperativo, onde existe o ganha, ganha, ganha. É bom para mim, é bom para você, é bom para todo mundo. Olha, quando a gente fala sobre paz, até estudando aqui um pouco vocês, desde a última vez que nós estivemos juntos, né, também o ano passado, eu aprendi muito sobre ESG, aprendi muito sobre questões de meio ambiente, fui estudar e fui entender algumas questões que a gente precisava trazer para o nosso dia a dia. O que, para mim, me chama muita atenção na conversa entre vocês... Estou escutando bem baixo, Juliana. Juliana, seu som está muito baixo. Muito baixo. Peraí, que eu aumento aqui só um minutinho, peraí. Vamos ver se eu tirando daqui fica bom para vocês. Peraí, a gente já resolve agora. Veja se vocês estão conseguindo ouvir. Consegue ouvir melhor agora? Não mudou nada. Não. Não? Então, peraí, vou tirar o fone e a gente fica sem o fone. Só um minutinho. Estão ouvindo agora melhor? Ufa. Agora sim. Bem rapidinho. Ao vivo é assim, né, gente? Ao vivo é assim, a gente vai se ajeitando. Pronto. Mas eu estava falando um pouquinho dos estudos, né? Porque eu vou aprendendo muito com vocês. O bom aqui da apresentação entre nós é que eu vou conhecendo novas pessoas, vou sabendo desse histórico, conhecendo pessoas, né? Tão citada aqui por vocês, que são pessoas que fazem o dia a dia, então são pessoas maravilhosas que trazem esse ensinamento. E quando eu ouço muito vocês falarem e tudo mais, a gente está falando aqui do empresário, da parte da empresa, da pessoa, do jovem, da criança. Mas a gente está vivenciando um momento que a gente fala, por exemplo, de uma guerra
Ucrânia e Rússia, a gente fala de uma guerra civil que vivemos quase todos os dias com relação à violência contra mulheres, violência contra crianças e assim por diante. A gente vive isso numa realidade muito constante. E, ao mesmo tempo, cada país tem sua peculiaridade. A minha pergunta para vocês aqui, ainda mais como nós estamos, né, num São Paulo e outro na Flórida, Estados Unidos, como que a gente pode unir essa mesma percepção? Porque a mim, o que eu sinto é que às vezes a gente está olhando para o próprio umbigo, para a nossa realidade somente, e a gente esquece que o mundo é um só. Se a gente plantar aqui, quem colhe é o mundo, não é somente nossa esquina, né? Como vocês têm isso? E eu falo de uma guerra da Ucrânia que para a gente não é entendível o que está se vivendo nesse momento, e que a gente achava que ia ser um fato isolado, que se estende por meses e meses a fio. Como vocês veem isso também? Pode ir, Hugo, se você quiser, por favor. Eu acho que uma das coisas principais é o seguinte: muito se espera, às vezes, do cumprimento dos ODS pelos governos ou pelas empresas, né? Quer dizer assim, grandes eventos, né? Vou fazer Rio 92, as COPs, né? Momento, parece que a gente guarda toda a nossa energia para falar de pessoas, planeta, né, e sustentabilidade em eventos que acontecem por 1 ou 2 semanas no mundo. Quando, na verdade, a Agenda 2030 ela está presente no nosso cotidiano. Cabe a nós, diariamente, escolher os nossos caminhos. Eles podem nos aproximar ou podem nos afastar da agenda. Então, essa é uma questão, de novo, de consciência, que é complicado. Em 2004... Tá saindo o som aí, Juliana, de novo, tá dando eco. É no meu? Acho que não. Era no seu. Vamos lá. Em 2004, ótimo, quando eu estive na ONU, no Pacto Global, por acaso, o presidente Lula era o presidente do Brasil. E ele foi falar lá por uma audiência de 400 empresários mundiais. E nós nos separamos em grupos de 12, 15 pessoas, para trabalhar sobre, na verdade, na época, eram os objetivos do milênio, né? Trabalhamos sobre evolução. A minha mesa discutiu um tema muito interessante, que era a questão da liberdade de trânsito mundial, onde a gente imaginava que em 2020, nós estamos em 2004, 2020, nós não precisaríamos mais de passaporte no mundo, que com biometria, ou, né, seja digital, ou seja ocular, né, da íris, a gente conseguiria saber quem era terrorista, quem não era, tudo mais, quem estava sendo procurado, quem não estava, e fora isso, a estatística diz que 96% da população mundial é de índole boa. Então, poderia estar rodando por aí. O que aconteceu nesses praticamente 20 anos? A gente andou para trás. As barreiras aumentaram, o nacionalismo aumentou de uma maneira dramática. A questão contra os refugiados, aqui é meu, ali não é seu. Quer dizer, nós não deixamos de falar sobre a humanidade e passamos a botar carimbo na cabeça das pessoas. Quando você fala violência contra as mulheres, é um carimbo. Violência contra os negros e povos originários é outro carimbo. Violência contra a Amazônia é outro carimbo. Violência contra os imigrantes de outros países é outro carimbo. A Acnur identificou, nós temos perto de 90 milhões de pessoas que são refugiadas por causa do clima. Só por causa do clima, sem falar de guerra, sem falar de outras questões. Então nós temos que discutir essa questão, de novo, da posse, da ganância, da acumulação infinita. Um estudo da Oxfam, que vocês devem ter tido acesso em 2020, chamado O Mapa da Desigualdade, né, claramente mostrou que durante o ano 2020, com aquele todo mundo se perdeu, depois se recuperou em alguma coisa, alguns recuperaram, os 10 maiores bilionários do mundo tiveram um ganho no ano, que seria suficiente para acabar com a pobreza extrema do mundo inteiro e vacinar todos os países pobres. Então, caramba, por que não faz? Por que não acontece? Como é que a gente não tem uma ação efetiva para resolver isso?
o maior impasse que está tendo agora na COP27, que é a COP da transição, é a questão do balanço de ganhos e perdas. Quem vai assumir o processo? E a gente precisa compartilhar mais. É possível fazer um ganha-ganha-ganha sem que alguém tenha uma pequena perda? Não, não é. Temos que aprender a ceder para poder ganhar junto. E esse é um desafio brutal. Você está muda. Desculpa, quem aceita nesse caso, quem julga quem perde, né? Isso que é o grande dilema mesmo, que igual você falou, é para estudo, né? Porque alguém realmente vai ter de ceder para que todos, de uma certa forma, ganhem durante os anos. O que eu acho que eu posso agregar nisso, que é interessante, é um pouco o que o Hugo mencionou sobre as abelhas, né? As abelhas entendem o posicionamento delas no grupo e elas fazem o trabalho delas. Ou seja, a rainha vai ter alguns mais benefícios, mas a abelha é a mesma coisa que o corpo humano. O pulmão não está tentando ser o coração, ou vice-versa. Ele está fazendo o trabalho dele e esse é o propósito, né? Que volta ao que o Hugo mencionou no começo. Porque eu acho que quando a gente tem essa elevação de consciência, tem uma conexão consigo mesmo, tá buscando a paz interior, né? Que eu acho que a paz externa só vai vir com a paz interior. Essa pessoa acaba entendendo qual que é o meu propósito, como que eu posso agregar mais para o mundo. E essa pessoa, acho que ela deixa de brigar, né, por várias outras coisas que antes ela brigava, porque ela está muito mais em paz com ela mesma. E muito dessa, você vê números incríveis que aconteceram também na pandemia, que para mim são crazy. A pandemia, ou seja, o número de crianças exploradas na pandemia aumentou, né? O número de corrupção entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos aumentou, né? Você tem aí conflitos bastante intensos como o Hugo mesmo mencionou, diferentes grupos na civilização. Você tem vários defensores de direitos humanos acabando sendo ou presos ou mortos. Você acabou tendo, ou seja, tem um lado que eu acho que é muito lindo do mundo que está acontecendo, que está tendo esse despertar, né? Ou seja, antes não se falava em sustentabilidade, antes não se falava de certas coisas, mas acho que o extremismo está acontecendo. Eu acho que o que vai vir a acontecer é que, eventualmente, esses líderes, né, ou as pessoas até mesmo dentro de casa, vão começar a chegar à conscientização de que paz, no que eu defino paz, até mesmo no meu âmbito de vida, só vai vir quando eu conseguir conectar mais comigo mesmo, entender o meu valor que eu posso agregar, o meu propósito, e aí começar a ter esse ceder, né, que o Hugo mencionou. Porque é verdade, é impossível. Dar um exemplo em casa. Pô, você casou, está super feliz, e você tem a opinião que você quer colocar a televisão na sala, porque é muito mais legal. Só que se a sua mulher fala, não, vamos colocar no quarto, certo? E tem esse debate que, pô, os dois estão certos. Um tem uma preferência, outro tem outro. Como é que alguma coisa vai ter que acontecer no ceder para que a paz, somente em casa, até mesmo possa acontecer, certo? E eu acho que quando um entende, ou seja, sua prioridade, minha mulher que vai tomar conta da organização da casa, ok. Então, nessa discussão, eu vou entender que, sabe, ok, a opinião talvez dela, afinal, vamos junto, que vai ser na sala essa discussão. E eu acho que também um ponto que o mencionou que é bastante interessante da ganância é que muito das políticas ou decisões de como essas empresas estão funcionando em vários âmbitos das organizações precisam ser também adaptadas para como se diz, a preocupação com o ser humano, com a consciência. Exemplo, tá, até mesmo no nosso negócio, que a gente está tentando massificar a nossa operação ao redor do mundo. Só que, dar um exemplo, a gente tenta trazer nosso programa agora para Honduras. Qual que é o problema na Honduras? De jovens que acabam saindo da escola, né? Não sei se você sabe um número que é interessante, ou seja, mais de 30 países em desenvolvimento ao redor do mundo, ou seja, tem menos de 30% dos jovens que acabam se formando no high school, né? No colegial. São duas. Uma, por falta de coisas básicas, e o dois, na nossa pressão, é porque o garoto não tem propósito de querer ficar na escola. Então, vou dar 3 exemplos de diferentes países, e se a gente olhasse só para massificação, eu ia passar batido por tudo isso e ia pensar, ok, vou ganhar muito dinheiro, mas não ia estar pensando no ser humano. Então, em Honduras você tem um problema que a razão dos jovens saírem da escola mais cedo é porque você tem um grande alto número de mulheres, de jovens que acabam engravidando,
e elas não têm, ou seja, de onde ganhar dinheiro, porque eu preciso começar agora, eu vou ter que tomar conta da minha família, então elas saem correndo para quererem irem para os Estados Unidos buscar oportunidades melhores, acabam sendo deportadas, né, mais de 200 mil pessoas acho que são deportadas mensalmente, é um número assim grotesco, e elas acabam voltando para o país, veem que não tem solução e tem um grande alto nível de suicídio, certo? Esse é um problema lá. Agora, agora eu olho para Costa Rica, e na Costa Rica você tem um jovem com 13 anos que ele fala para o pai, né, pai, ou eu vou ser engenheiro ou eu vou para o narcotráfico, e a perspectiva dos ambos é igual, é tranquilo, é a mesma coisa que a gente falar no Brasil lá, pô, eu vou ser engenheiro ou vou ser médico. Legal, lá é ou narcotráfico ou, sabe, Bom, o nosso programa de educação tem que ser completamente diferente, adaptado, certo? Um ser humano nesses diferentes lugares com o mesmo propósito, certo? Aí você vai para a Uganda. Na Uganda você tem a menina, ela é vendida, a menina de família pobre, ela é vendida por um cara mais rico que tem muitas mulheres, porque ela aceita isso. Então, a filha tem valor para a família pobre. Agora, o menino não tem valor nenhum. Então, o que ele faz? Tchau, filho. Depois dos 13, 14 anos, sai da minha casa porque você virou custo. Então, o jovem está marginalizado, é onde a gente trabalha. Então, se você pegar esses 3 lugares, e você vai para o Brasil, e você vai para os Estados Unidos, são dinâmicas completamente diferentes. E se o empreendedor, né, que está tentando trazer uma solução macro, ou diferentes governanças políticas e tudo mais, não focam no problema local, né, e pensam a longo termo, é quase impossível você trazer uma solução, né? Então, eu acho que essa conscientização e entendimento do propósito maior, mas voltando a pensar sabe, no ser humano como um todo e no mundo como um todo, né? Eu acho que é uma coisa extremamente importante para a gente chegar a começar a ter mudanças realmente objetivas para a gente atingir essas metas que, ao meu ver, sendo super transparente, a gente não vai bater em 2030. Mas... Essa a percepção de 2030 estava tão distante durante um tempo, mas está tão próxima se a gente parar para pensar, que realmente vamos tentar ser otimistas, né? Nós temos 5 minutinhos aqui para encerrar o nosso bate-papo, passou muito rápido, é como eu sempre falo, 1 horinha para conversar sobre esses assuntos sempre é pouco, eu acho que a gente tem que ter realmente, sempre explanar, né? São diversos painéis também, isso é muito interessante, e é muito legal contar com as pessoas que estão nos assistindo, eu fico muito grata por ter você aí do outro lado da telinha, porque quando alguém está discutindo algo, é para levar adiante, é para que vocês possam conversar, eu vi tal coisa, eu concordo, eu não concordo, isso é algo para percepção, não, na minha realidade isso já está acontecendo, esse sintoma de discussão que a gente fala, né, que é um discutir saudável, um discutir em paz também, que isso é fundamental, é ótimo ter você aí do outro lado. Só para a gente encerrar, eu vou dar 2 minutinhos para cada um, para que vocês façam para mim as considerações finais, abrangendo a questão. Se fosse hoje, que eu acho que é bem interessante a gente falar, qual seria uma primeira atitude dessa pessoa que está aqui nos ouvindo, para que ela tomasse e falasse, hoje eu fiz algo consciente, eu fiz um capitalismo consciente, eu fiz algo em prol da paz. Qual seria essa primeira atitude? Hugo, por gentileza, vou começar com você e depois o Youssef, por favor. Eu queria só pegar uma questão filosófica do que a gente falou entre pessoas e abelhas, né, ou pessoas e animais. Eu acho que a grande questão importante, e isso vem da filosofia, é fundamental a gente entender que nos seres animais não racionais, nos bichos, né, nos animais, primeiros eles se explicam, ou seja, primeiro eles são abelha, e depois eles existem. No ser humano é o inverso. Primeiro a gente existe como ser humano e depois a gente vai crescendo buscando se explicar. E é nesse processo que está o trabalho, principalmente, muito louvável, do Youssef para a formação desses jovens. A outra questão fundamental está diretamente ligada num conceito de valores, porque leis e regulamentações dizem o que você pode e o que você não pode fazer. Se não pode, por princípios, já não faça. Mas valores dizem o que você deve fazer. E tem uma diferença entre fazer o que é permitido e fazer o que é certo. Os desafios estão todos aí, mas nem tudo que é encarado a gente vai poder mudar.
mas nada poderemos mudar se não encararmos. Então é fundamental que a gente comece por esse processo de encarar de frente a realidade e as dificuldades e traçarmos planos efetivamente que possam mudar para que nós nos sentimos melhor hoje do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. Perfeito, Hugo, muito obrigada. E o Cef, na pergunta que eu faço, se você puder até direcionar para o conhecimento que vocês passam para as crianças, né? Eu acho que isso é até um fato, como você falou, tanto de criança, jovem, voluntariado aqui, o que é passado como um primeiro passo aí para acontecer? Claro, eu acho que, pegando o bonde um pouco do que o Hugo mencionou, para finalizar aí, acho que a minha recomendação, acho que qualquer pessoa que quer trazer mais paz no mundo, né, porque parece algo impossível, né, você olha a guerra que está acontecendo na Ucrânia, você olha os diferentes tentados de ódio que acontecem ao redor do mundo, e você fala, pô, mas como é que eu posso, de alguma maneira, agregar valor nisso? Como é que eu posso trazer paz, né? Isso tem que ser o político, tem que ser alguém que toma essa decisão. E a minha resposta, acho que para isso é não, é que, voltando a talvez um termo filosófico, é que consciência é tudo, né? E cada ação que a gente faz, a gente precisa pensar antes, a gente toma essa decisão ou com ego, ou vai tomar essa decisão agregando mais valor. E eu acho que quanto mais nós jovens, ou pessoas de qualquer idade, fizemos uma pausa antes de tomar qualquer decisão, e pensar, ok, como que eu posso agir agora de uma forma mais pacífica, numa forma mais, como se diz, de coração, numa forma mais que agregue valor. Eu acho que essas são umas formas mais poderosas de trazer paz interior, de trazer paz na sua casa, de trazer paz na sua comunidade. Eu acho que, eventualmente, isso é um efeito, como se diz, que vai em escala, afetando a humanidade como um todo, né? Então, para esses jovens, eu diria, pensam pelo menos uma vez ao dia, como eu posso agregar mais valor às pessoas, né, ou às comunidades que eu estou envolvido, seja fazendo uma ação voluntária, seja fazendo uma ação caridade, seja fazendo uma ação solidária ao próximo. Eu acho que essa é uma maneira que a gente mais pode ajudar, né, e, de novo, um trabalho formiguinha, e pouco a pouco isso vai afetando um outro, e de repente a gente tem uma comunidade que é mais consciente, um estado que é mais consciente, um país que é mais consciente, eventualmente um mundo. Perfeito, gente. Até a própria ODS 16 fala sobre instituições mais eficazes também, né? Então precisamos ter sobre isso. Eu agradeço imensamente o Cef Sigoli, que é fundador e CEO da Charnest, está falando conosco dos Estados Unidos, e o Hugo Becklin, que é cofundador e presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Obrigado, Cef. Obrigado, valeu. Obrigada, Hugo. Obrigado, foi um prazer enorme em poder compartilhar com vocês essa conversa. Maravilha, gente. E você já sabe, né? O Festival Conhecendo os ODS veio para ficar. O pessoal sempre fala sobre isso, porque conhecimento é vida, conhecimento é levar adiante. O tema desse ano é não deixar ninguém para trás na década da regeneração. Ontem, se eu não me engano, né, ou possivelmente no finalzinho de novembro, nós batemos 8 bilhões de pessoas, né, na Terra, e nunca teve tão desacelerado a questão de nascimentos e tudo mais. Então, a gente tem aí uma disparidade a ser conversada, mas não é possível que 8 milhões de pessoas não resolvam se unir e fazer tudo dar certo. Mais uma vez, muito obrigada, continue conosco, temos ainda muito bate-papo pela frente, e é um prazer estar com vocês. Até mais.